Chegamos no 20º Infinity Cast, um episódio que vai ser marcante, um episódio que vai ser épico, não tenho dúvida disso, porque eu tô aqui na minha frente com o meu mentor espiritual. E hoje o que eu entendo, tá? Falando eu, Léo, se a gente não tiver nossa vida equilibrada na nossa saúde física, mental e espiritual, algo de errado não vai dar certo no caminho aí, pode ter certeza. Então eu tô aqui com o filho do seu Deroci, o filho da dona Orlandina, mais conhecido como Landa. E com o esposo da Lise, pai do Guga e pai do Bruno. Pastor, uma honra te receber aqui, satisfação, sinta-se acolhido e abraçado aí. E eu sempre costumo dizer e começar o Infinity Cast falando sobre o pai e a mãe, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui, né? Verdade. Então, o que a palavra nos ensina? Que a gente deve honrar o pai e a mãe, independente da situação, né? Tem um perdão para ser liberado, mas continua honrando. Tava falando com o Bruno no último episódio, com o Geazi, que esteve aqui sentado com a gente também. Falei, cara, eu sempre pergunto se eu posso honrar o pai e a mãe, porque hoje isso é algo que a gente tem que cuidar, né, pastor? Com certeza. A gente tá passando por uma fase aí que as pessoas, às vezes, estão com mágoas aí dentro de si, e eu oro por isso que isso possa se acabar, né? E um dia vai acabar. Os valores vão se perdendo. Né? Vão se perdendo. Pastor, eu costumo começar também o podcast perguntando quem que tá hoje comigo aqui? Quem é o pastor Sidney, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando aí também te conhecer um pouco mais. Eu acredito que chegando no 20º aí, já contei bastante da minha história, as pessoas já conhecem. Então fala um pouquinho aí, quem é o pastor Sidney? Vamos lá. Em primeiro lugar, é uma honra, Léo, estar Obrigado. aqui contigo. A honra é nossa. Dividindo aí essa mesa, esses microfones e também as pessoas que estão nos assistindo. Uma boa noite. E me sinto bem à vontade, assim, né? Já me deixou bem à vontade. É isso aí. É o meu primeiro podcast, na verdade. Olha aí, que bacana. Então é uma honra. Que bacana. Quem é o Sidney? Filho da Landa, filho do seu Deroci. Cara, eu sou um cara simples, eu estou hoje com 52 anos. Né? A idade não fala, deixa se a pessoa tiver vontade de falar, fala. Senão não precisa falar, né, mas... Mas 52, um cara de 45 aí. Isso aí. Mas sou um cara simples, né? Nascido em Osório. Boa parte da minha infância e da minha vida, na verdade, boa parte da minha vida foi em Osório. Eu fiquei alguns anos em Porto Alegre porque eu fui buscar a minha cara metade lá, né? Olha só. Então, mas sou um cara simples, uma pessoa que sonha, né? Tenho ainda muitos sonhos, né, para se realizar. Bacana. Sou pastor da Igreja Batista de Osório hoje, né? Estamos há 2 anos e quase 3 anos ali na frente do trabalho. Minha família toda está servindo a Deus ali. Amém. Esquecemos do Anthony, né? Do Anthony. Tá sempre no púlpito junto. Está sempre no púlpito lá com a gente. Amado, querido. É verdade. Então eu sou um avô apaixonado, né? Um pai, acredito que dedicado, né? O Bruno e o Guga aí, que podem dizer. E tenho procurado ser um marido exemplar, né? Um mais próximo disso, pelo menos. Entendi isso, né? Ao longo da vida, né? Com a clareza também da palavra de Deus, né? Como tu falou aí, a respeito da honra, né? Que hoje em dia, infelizmente, os valores estão invertidos e se invertendo e está se perdendo muita coisa, né? E mais especificamente hoje nesse tema que a gente vai falar acerca dos legendários que resgata isso, né? Verdade. É um movimento que está resgatando isso. Isso aí. Então, sou um marido que está procurando, tenho meus erros, né? Nós todos temos, mas eu procuro cada dia melhorar um pouco. Sim. Né? Um cara apaixonado por Deus, né? Deus é minha inspiração. Me converti cedo, me converti ainda jovem. A minha mãe dizia: tu vai perder tua juventude. Eu tinha 15 para 16 anos. Mas tu vai para a igreja, agora tu vai te anular, tu não vai me viver. Não, na verdade eu encontrei a vida ali, né? E então me apaixonei por Jesus. Desde os 15 anos, 16 anos, acho que eu me batizei. Bacana. E desde então estou servindo a Ele com toda a minha força.
É visível e evidente isso, pastor. Eu já comentei algumas vezes isso pra ti, né? Sou muito grato pela tua vida, pela vida da tua família, né? O Brunão que tá aí. Se não fosse o Brunão aí atrás dos bastidores, nada disso teria acontecido. Acredito muito que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Porque eu acredito assim, ó, pastor, se eu cheguei onde eu cheguei hoje, foi porque Deus botou pessoas certas no meu caminho. Se eu tenho hoje o caráter, a mentalidade que eu tenho, foi porque Deus escolheu o pai que eu deveria ter, escolheu a mãe que eu deveria ter, e lá eles deram o melhor dentro da condição que eles tinham. E escutei algo muito forte essa semana de um grande amigo meu. Eu sempre gostei, pastor, de andar com pessoas mais velhas do que eu. Ou, para não chamar de velhas, mais experientes. É. E esse amigo, a gente estava aqui numa certa ocasião, e ele me dando algumas visões de vida, né? E ele me falou assim, Léo, o que eu sempre prometi para os meus filhos? Falei para eles que se eu tivesse condição, eu ia pagar a faculdade, eu ia dar da melhor roupa, só que o que eu garanti para eles foi sempre o caráter. Foi algo que eu garanti porque o meu pai me garantiu isso. Meu pai era caminhoneiro, ele falava, filho, eu vou te dar sempre o meu melhor, do que eu posso te dar em material. Só que uma coisa que tu nunca vai negociar vai ser o teu caráter. Eu me arrepio em falar porque hoje eu consigo me colocar no lugar, né? Se falasse comigo há 2 anos atrás, de repente não ia fazer tanto sentido, mas acredito que os pais e as mães que estejam escutando isso, é algo que não tem como tu mensurar. Tu olhar pro teu filho e ver ele vivendo debaixo de princípios e valores que se baseiam em ti, né? Espelhando na gente. Então é algo que a gente não pode negociar. Vamos pro nosso assunto de hoje, vamos esclarecer aí, né? Por que a gente tá com esse fardamento, né? Mas as pessoas devem estar pensando, o que eles estão de laranja aí, né? O que eles estão com os bonés? Então eu, legendário 98064, ainda não decorei meu número, pastor. Não sei se o senhor vai ter que olhar o seu também. É mais prático. 98200. Como é que é? Ficou 98200, eles, o pessoal lá, quando eu recebi meu boné, não comprou, né? O Bruno tava fechando com isso. O pai ganhou número de youtuber aí, número fechado. Mas é isso aí. E se tirar o último 0 ali, fica 20 só, né? Que é o episódio de hoje. O episódio do podcast. Tudo tem um sentido. É isso aí. Fechando as coisas. O que é o Legendários pra ti, pastor? Como tu enxerga esse movimento? O que eu entendi acerca do Legendários, né? A gente ouve muita coisa, né, hoje, porque o movimento está crescendo bastante hoje, né, no mundo inteiro. No Brasil, se não me engano, já é o país onde tem mais legendários. Eu acho que essa informação... Acabei de ler sobre isso. É válido. Fecha essa informação. Então, o que eu entendi, muitos começaram a falar, inclusive na nossa recepção ali, né, no prédio, na igreja, eu pude falar isso, né, que a gente ouve falar, isso é mais uma modinha, né, que tá surgindo, está dentro das igrejas e tal, mas o Legendários, para mim, hoje, é o que eu entendi, uma ferramenta muito eficaz para resgatar, Léo, a hombridade do homem dentro da sociedade, dentro da família, dentro da igreja. Na verdade, é um movimento, né, o que a gente tem visto aí, tem transformado homens, né, né, que outrora não serviam a Deus, ou não conheciam, ou não tinham nem, talvez, uma clareza acerca do nosso papel, no ofício, né, pelo qual fomos criados. Nós somos homens, né, e nós temos um papel a desenvolver, tanto na sociedade, quanto na família, na igreja, enfim. Exato. Então, o Legendários, eu acredito que veio para resgatar isso. Que nós temos uma carência hoje, Léo. Uma grande necessidade dentro da sociedade mesmo, sociedade, né? Em geral. E aí a gente pode incluir a igreja, a família, de homens posicionados, né? Homens que entenderam ali o seu real papel, né? O seu real propósito. Então, acredito que os Legendários sejam aí uma ferramenta que o Senhor está usando para resgatar isso, né, no meio
dos homens. E, né, falando sobre isso, eu entendo, Léo, que existe uma necessidade de nós retomarmos esse posicionamento do homem dentro da sociedade. Porque nós vimos, se nós formos analisar a própria Bíblia, ela tem muitas histórias, muitas referências de homens que não tomaram, né, não aceitaram talvez o seu papel, não entenderam o seu papel e trouxeram um grande problema, vamos dizer assim, ou né, abriu-se ali talvez uma lacuna, né, onde as mulheres teriam que tomar a frente. Não é o papel das mulheres estar à frente. Deus criou o homem como o cabeça da família, o cabeça do lar, né? Então o homem dá a direção, o homem foi criado para isso. Então esse foi o objetivo, porque Deus criou o homem, né, para dar a direção, para ser o alicerce, a cabeça pensante. Sim. É o cabeça da mulher. Provedor, né? É o provedor, isso aí, perfeito. Então a gente vê que ao longo dos anos isso foi se perdendo. Os homens cada vez mais, talvez vamos dizer assim, omissos, né? Não ocupando o seu verdadeiro papel dentro da sociedade, da família, inclusive dentro da igreja. E por vezes a mulher tomando esse espaço. E aí onde há essa inversão de valores, há um grande prejuízo. Essa é a palavra que me faltou ali. Há um grande prejuízo. Porque a mulher, ela tem um lugar definido dentro da sociedade, dentro da família. Sim. E onde, invertendo esses valores, causa-se um prejuízo muito grande. Com certeza, sem dúvida. Sofre, né, por não ter essa estrutura familiar. A Bíblia... Vamos falar de uma situação, né, que inclusive eu já falei sobre isso na igreja. A Jezabel, né, e o marido, esqueci o nome dele agora, Bruno. Meu Deus. Peraí que eu vou falar aqui, vou lembrar. Me fugiu também. Tá. Deixa eu só ver aqui quem é o nome. Esqueci o nome do cara. Acabe, meu Deus. Acabe. Então, voltando, né? A Bíblia relata sobre isso ali, sobre o rei Acabe, que era um homem que não tinha, né, um posicionamento firme de hombridade, de caráter, enfim. Trouxe um grande prejuízo, porque um homem totalmente com a sua essência distorcida, né, vamos dizer assim, não assumiu o papel que era necessário, acabou ela assumindo. Então houve um grande prejuízo ali. Depois a história vai contar muito mais detalhes sobre isso. Sim. Eu vejo que isso, pastor, hoje em dia, ao conversar assim com alguns casais, né, o que é o papel da mulher, na minha visão? A mulher sábia edifica a casa. Né? Então hoje as pessoas estão fazendo ou planejando, até mesmo executando sem conversar com a esposa. E eu vejo que isso, por exemplo, né, para muitos vendedores, eles falam assim, vai conversar com a esposa, perdi o negócio. Eu fico feliz quando o cara fala. O suposto cliente que esteja aqui, né, diariamente a gente atende e a gente escuta isso. Eu falo assim, cara, tu tá extremamente certo. Eu também gosto de consultar minha esposa para ver se ela vai estar de acordo com aquilo e, né, pra gente tomar uma decisão junto, sabe? Porque muitas vezes, pastor, a gente estava falando agora mesmo, eu sou um pouco ingênuo em certas situações. A mulher parece que já tem algo mais apurado. Além, né? Né, uma visão diferente. No detalhe, uma situação. Exatamente, no detalhe, é isso aí mesmo. Então, até antes de começar aqui, eu falei para vocês que eu assisti um vídeo que viralizou na internet aí, onde um legendário entrou numa discussão com o irmão, que fazia parte do mesmo grupo. Para quem não sabe, isso eu posso abrir, eu acho. Qualquer coisa depois corta. Separados em grupos lá, imagina 1000 homens juntos, né? Não teria como. Sim. E numa certa ocasião, um dos legendários, eu acredito que seria no primeiro dia, a transformação estava acontecendo ainda Deus estava trabalhando o caráter dele.
ou trabalhando o posicionamento dele, ele falou assim, cara, que coisa boa, vou ficar 3 dias sem ver minha esposa. Eu fico pensando, que maturidade é essa? Não Que entendeu tipo nada, de homem né? é esse? O que eu mais, hoje, pastor, tenho desejo é de estar com a minha esposa. Se a gente não reconhecer isso, que estar com as esposas é algo edificante, não é algo que vai nos prejudicar, né? Claro, a gente tem que ter os nossos espaços, mas o momento mais feliz da minha vida é chegar a almoçar com ela, é chegar e jantar com a minha filha, com o meu filho, com ela, né? Daqui a pouco agora tá mais um na barriga com os meus 2 filhos, eu tenho que me acostumar agora são 2, né? Então é algo que isso está sendo invertido, esses valores, né? Então eu fico pensando, que casamento, né? É esse. E isso lá eu entendi que é algo que a gente aprofunda, né? O valor da família. Sim. O Bruno tava se arriando no meu vídeo ali, de quando eu cheguei do Legendários, 3 dias após eu chegar, parecia que tinha sido 30 dias que eu tava longe dela e do Gael. Eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar e simplesmente estar no melhor lugar do mundo, que era nos braços deles, né? Dela e do meu filho. Então é algo que faz a gente valorizar, né? Trazendo o primeiro benefício, tá? O meu. A gente valoriza o simples, que na verdade não deixa de ser o mais importante. Hoje, às vezes, a gente fala em realizar sonhos materiais, mas se não tiver pessoas para estar ali com a gente, vibrando, se a gente não tiver a família, né, a esposa, o filho junto ali para celebrar, para contemplar aquele momento, né, não faz sentido. Então, o que eu senti? O que eu tiro de resumo, né? Um dos benefícios da gente participar desse movimento é tu entender o valor que tem nas coisas simples, que é muito mais valioso do que qualquer algo material. Perfeito. Nossa, eu começo agora a relembrar do momento que eu reencontrei eles ali, foi algo fantástico, né? Não tem explicação. Mas me conte da tua parte, alguns benefícios aí que tu conseguiu tirar de proveito pós o Legendários. Pós-Legendários. Pós o movimento. Bom, a gente sempre fica apreensivo, né? Claro que a gente não sabe muita coisa do que acontece, né, lá, e nem é para vir. Outro dia eu estava escutando um podcast também do pastor, que é o coordenador aqui do Brasil, Ricardo Bernardes. Ele estava falando sobre isso. Por que a gente não fala, né, sobre o que acontece lá, para não quebrar a surpresa do momento, para a pessoa, né, poder usufruir na totalidade. Exatamente. Então, eu tive algumas lições, né? A montanha me ensinou algumas lições. A primeira delas foi com relação... Isso ficou muito forte, muito latente para mim, que é um teste físico, né? É um teste físico, porque eu já estou com 52 anos. E a gente precisa... O que eu entendi? A gente precisa cuidar do corpo, né? Precisa cuidar da saúde. Eu já tenho alguns problemas de saúde, hoje eu tomo remédio para pressão, enfim. Então, né, eu entendi que eu preciso cuidar do meu corpo para cumprir um propósito, né? Que eu tenho um caminho a percorrer, eu tenho né, um propósito a trilhar. Sim. Se isso não estiver alinhado, se o meu espiritual não estiver alinhado com o meu físico, eu corro o risco de não alcançar o meu propósito. Exatamente. Né? Então isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim, porque não deixa de ser um teste físico, né? A montanha. Mas o que eu entendi também, Léo, que já aí vem o segundo ponto forte, que talvez seja mais espiritual do que físico, né? Porque em alguns momentos, né, ali a gente no desenvolver ali das 72 horas, né, é um teste físico, um teste psicológico, enfim, tu chega num momento que eu nunca pensei em desistir, enfim, do propósito ali das 72 horas, mas em algum momento eu achei que não iria conseguir. Então foi o momento em que eu pude, né, buscar a Deus, clamar a Deus para que Ele me desse forças, para que eu pudesse ter clareza do que estava acontecendo. E vou dizer para ti, Léo, teve momentos em que realmente eu senti que não era mais eu. Era Deus que estava me fortalecendo, me dando condições para continuar ali.
né? A gente aprendeu algumas coisas valiosas. Família não se abandona, né? Família ninguém fica para trás, né? O que a gente falava muito lá. Sim. E pude ver no nosso grupo, na nossa família, eu pude ver o quão importante é o trabalho dos legendários, porque estavam ali homens que não conheciam realmente a Deus, né? Tinha pessoas de variadas religiões ali, católicos, outros, né? Nas mais diversas religiões. E tinha, né, uma grande parte de pessoas, de irmãos, né, de pessoas que já servem a Cristo, enfim. Mas a gente poder ver a transformação, o entendimento, a clareza que esses homens começaram a ter, né, a partir das meditações, das 72 horas ali, a partir do que estava acontecendo ali com relação à sua família. Cara, isso não tem preço. Ver ali as pessoas falando, né, olha, eu vou dar a vida pela minha esposa. Hoje, a gente vive numa sociedade hoje que perdeu muito, né, com relação ao que é os valores familiares, Léo. Nós, infelizmente, perdemos isso. E cada vez a gente vê mais isso. Todo o sistema trabalha contra a família, né? Porque onde há uma família estruturada, né, a gente sabe que aí, né, tem uma igreja, uma sociedade estruturada. Então, o que eu entendo como pastor? Existe uma guerra espiritual, algo que tenta, né, minar esse núcleo familiar. Aí o homem, né, já não tem mais aquela hombridade, aquela responsabilidade de amar sua esposa como Cristo amou a igreja, de não trair, de amar os seus filhos. Isso tem se perdido, Léo. Tem se perdido. Então eu pude aprender, né, pude ali também, claro que eu já entendi isso, né, já tive a revelação disso há muitos anos atrás, então para mim não foi tão forte isso. Né? Mas eu vi Deus fazendo isso naqueles rapazes que estavam, aqueles homens que estavam ali, Deus resgatando isso, né? Sim. E é maravilhoso. O que eu visualizei lá, pastor, sobre essa questão de religião? Eu vi que eles conseguiram quebrar essa crença. Ah, não, lá só vai crente, não, lá vai católico, lá vai o ateu, o maçom, sabe? Isso eu vi que foi algo que tá mexendo muito no mundo espiritual, porque pode ter certeza que o único que está contente com esse movimento é Deus, né? Por estar quebrando essa crença religiosa. Qual é a tua visão sobre isso? Eu vejo como um benefício. Um benefício, com certeza, né? Com certeza, totalmente. Entendendo, né, que é uma oportunidade para todos. Exatamente. Né? Para todos. Ter essa clareza. Ah, mas o católico tem uma crença diferente do evangélico, ou aquele que frequenta uma religião afro tem outra, mas o Legendários ele realmente não prega placa, né? Não prega placa. Em nenhum momento. E eles foram muito claros ali, né? Olha, e poder ver, né, que as pessoas estão tendo essa clareza, independentemente de placa, de religião, cara, isso é fantástico. O que eles fazem ali, olha, né, no final ali eu vi muitos ministrando e falando, olha, não interessa se tu vai frequentar uma igreja evangélica, ou tu vai estar na católica, ou tu vai estar em outra religião. O importante é que os valores, os princípios sejam preservados. Exatamente. Né? E isso é muito forte. Isso, é muito né? forte. É muito forte. Para mim, resumindo tudo isso, ficou claro a evidência da grandeza de Deus. Porque se não tivesse a presença de Deus e os mandamentos dele incluídos nesse movimento, não iria ter como. Né? Não ficou evidente nenhuma placa, nenhum nome, nenhuma religião, e sim a grandeza de Deus. Isso me veio agora em mente, e isso é pra gente que crê, né, de todo o nosso coração em Deus e em Cristo, é uma bênção, né? E não limita também. Não né? limita, exatamente. Não limita, é um movimento evangélico. Não, exatamente. Não é um movimento evangélico. É um movimento onde visa resgatar, né, como a gente tem falado, resgatar aí o propósito do homem, né? Moldar o caráter do homem. Moldar o caráter do exatamente, do homem. Exatamente. Eu
Eu achei muito interessante a tua frase aqui, pastor. Quando eu te perguntei o que é o movimento Legendários, né? É um movimento eficaz, onde os homens que não sabem ainda quem eles realmente são, chegam lá e conseguem ter essa clareza, né? Então, o que eu vejo? Hoje, está se invertendo esses valores. O homem está querendo terceirizar as suas responsabilidades, achar um culpado e muitas vezes bota isso para cima da esposa. Que conselho, pastor, para quem ainda não fez o Legendário? Vamos dar só um spoiler, né? A gente não pode contar o que acontece na montanha, porque o que é o nosso lema lá? O que acontece na montanha fica na montanha. Fica na montanha. Mas para quem ainda tá com essa dúvida, ou daqui a pouco não se sente, não é o momento ainda de ir pro movimento. Que conselho o senhor daria para essa pessoa que tá invertendo? Eu posso te dar um conselho, né? É lógico que a gente sabe, eu preciso falar isso também, Léo, que eu acredito que 72 horas talvez não vão te transformar no melhor homem do mundo, no melhor pai, no melhor marido, no melhor filho, né? 72 horas, talvez não vá acontecer isso. Pode acontecer, eu creio que pode. Eu creio que Deus pode, né, te transformar ali, mas essas 72 horas são um start, o início daquilo que talvez Deus queira fazer. Exatamente. Né? Que nem a gente vê, mas não é 3 dias que vai mudar o homem. Não, realmente tem coisas que talvez não sejam em 3 dias, mas ali, pelo que a gente viveu ali, é um start para uma mudança, né? Para um posicionamento, então, do homem, né? Diante de tudo isso que a gente falou. E o conselho que eu dou permita-se, né? Permita-se participar desse movimento, né? Sem conjecturar nada, enfim, a gente sabe que hoje em dia tem muita coisa na internet falando muito mal, enfim, né? Que nem eu falei no início, é modinha, vai se transformar num... experimenta, permita-se, né? Experimentar, participar, e daí você tira suas próprias conclusões, né? Eu navego um pouco ali na internet, porque como eu lido muito com isso, as pessoas sabem que eu fiz, né? Participei do movimento. Muitas vezes os que não participaram ainda me mandam, né? Cara, isso aqui é real. E eu pego, pastor, e vou olhar. Eu tiro esse tempo para ir olhar o perfil da pessoa que está comentando. Claro. E todos os comentários negativos, nenhum é de um legendário formado. Porque eles não têm conhecimento de causa. Daí eu fico pensando, para quê? Falar mal de uma coisa que não sabe, né? Isso. Às vezes é para chamar atenção, uma pessoa com uma necessidade de aprovação, querendo ganhar um like, que hoje em dia um like te libera dopamina, te libera toda a endorfina, né? Perfeito. Traz algo, não, olha aqui, eu tô sendo reconhecido, eu tô sendo visto. Mas tu tá sendo visto para quê? Para edificar ou para destruir? Então eu vejo que a gente só tem 2 papéis aqui na Terra. Ou a gente entende, e lá eu entendi isso, que o nosso papel dentro da nossa família é edificar, né? Quando tiver que repreender, obedecer aquela repreensão, se tem um fundamento, né? Eu entendo assim. A gente lida muito lá com esse princípio da obediência, né? Eu fui muito moldado lá, nessa parte da obediência. Posso dizer assim que quando aconteceu certas situações, eu ficava pensando, poxa, mas nunca ninguém falou desse jeito comigo. Mas o que eu tive que entender? O princípio da honra. Porque o que é a honra? Independente de onde tu estiver, se tiver uma autoridade que está acima de ti, tu tem que honrar aquela autoridade. Então eu consegui acessar outro nível de honra. Até querer entrar agora nesse assunto, né? Quais os 3 níveis que a gente conseguiu aprofundar e acessar lá? Foi sobre o nosso grito de guerra lá, o AU. Para quem não sabe o que é o grito AU, o A de amor, tu vai acessar um novo nível de amor. O H de honra e o U de união. Então, o que eu entendi? A parte de união, família, não pode estar desunida. A parte de honra, obedece quem está acima de ti, né? Honra só se paga com honra.
honra as autoridades. Ah, por exemplo, o brigadiano te parou e, não, vou bater de frente. Ali ele é autoridade, ali tu tem que honrar ele, né? Então lá a gente estava... algo que a gente precisa entender, toda autoridade é constituída por Deus. Né? Exatamente. Ah, mas meu pai não foi um exemplo de autoridade, mas é teu pai. Mas é teu pai, exatamente. Foi o princípio número 1 que a gente começou a abrir o podcast. E o A de amor, pastor, eu entendi que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. É uma decisão. O amor é um caminho, né? É um caminho. Então foi algo que pra mim... ter acessado esse novo nível de amor, de honra, de união, é algo que eu era um Léo e após Legendários é outro Léo. É um divisor de águas. Eu já fiz alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal, de comunicação, de liderança, de dicção, de oratória, mas não sei se a gente pode chamar de treinamento aquilo lá, né? Mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser um treinamento. Foi um verdadeiro divisor de águas. Pra mim, minha visão. Léo, o que eu tava falando, eu tava pensando, cara, se o movimento, né, da grandeza dos Legendários hoje consegue reposicionar um homem, né, dentro do seu papel ali, dentro da sociedade, ou enfim, da família, ou até mesmo da religião, da igreja. Uhum. Não existe malefício nisso aí. Né? Não, exatamente, é só benefício. É verdade. Sabe, eu não entendo, as pessoas atacam e tal, mas não existe é algo que está trazendo benefício para dentro né, das nossas casas, para dentro da nossa cidade. Hoje, os Legendários têm uma vez por mês, que é a oração do mês, nós vamos no primeiro domingo do mês de abril, a gente vai reunir ali com os Legendários que se formaram juntos. Nós devemos ter ali já uns 20 em Osório. Olha aí. Nós vamos nos reunir na praça para orar pela cidade, abençoar a cidade. Poxa, qual é o malefício que existe nisso? Eu não vejo. Eu vejo um benefício. Amém. Né? Assim como acontece em Capão e em todas as cidades, né? Uhum. A gente vai se reunir para estar ali orando, buscando, né? Pela cidade, enfim, para que Deus abençoe. E falando na questão do amor, da honra e da unidade. Hoje em dia, né, Léo, a gente... Por que as famílias muitas vezes não conseguem permanecer, né, ali o marido e a mulher? Hoje a gente vê um grande número de separação, sempre foi, né, mas hoje é muito mais, porque não existe isso. Se perdeu isso, o amor, a honra e a unidade. Né? O que o diabo, qual é o alvo do diabo? Vamos falar, né, do nosso inimigo hoje. É dividir, cara. Tudo que ele puder fazer para dividir, para, sabe? Destruir. É o lema dele, né? Dividir para conquistar, né? Uhum. Então, se a família não estiver em unidade, né, debaixo dos princípios bíblicos, é um alvo fácil. Né? E o amor, como nós estamos falando ali, o amor não é um sentimento. Eu não preciso amar porque a outra pessoa me ama. Inclusive, a palavra diz totalmente ao contrário. Né? A palavra diz que nós temos que amar quem nos odeia. Uhum. Então, por isso que o amor não é um sentimento. Verdade. O amor é um caminho, algo que eu decido caminhar, algo que eu decido fazer em detrimento às circunstâncias, né? Sim. E aí o Senhor vai me aperfeiçoando. Né? Cristo nos amou, nós não merecíamos. Nós não merecíamos, pecadores, falhos, mas Ele nos amou incondicionalmente. Ele não olhou para os nossos erros. Então já parte desse princípio ali. Né? E onde há amor, onde há compreensão, é interessante que o amor, daí, Coríntios ali vai falar que vários adjetivos disso, ele não se soberbece, ele não é orgulhoso. Não é orgulhoso, ele não suspeita mal, o amor é algo puro. Então, se os nossos relacionamentos forem baseados no amor, Léo, a gente vai ganhar muito. Amém. É isso aí. Nós vamos ganhar muito dentro de casa, na sociedade. O que mais a gente vê hoje são, né, uma sociedade doente, as pessoas
não amam mais as outras. Por quê? Porque olham pelas falhas, né? A pessoa não é perfeita, então não merece o meu respeito, não merece o meu amor. Não, a gente precisa amar, né? Precisamos amar, crendo que o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar qualquer situação. Mas eu preciso amar. Exatamente. É um mandamento. Outro recado que eu quero deixar para os homens aqui é: procure elogiar a tua esposa na frente dos outros. Eu vejo que isso tá se tornando algo escasso. Ao invés de elogiar a esposa, tu tá humilhando, tu tá julgando, tu tá criticando. Se tiver que alinhar algo, fale no particular. Isso é algo que eu já pratico há muito tempo, mas isso como é que eu posso te dizer assim, eu fortaleci mais ainda pós-montanha. Eu fiquei pensando, cara, a oportunidade que eu tiver de promover, até vou promover ela agora mesmo aqui, né? De promover a Deus e a minha esposa, eu não vou economizar isso. Porque é algo que tu tá abastecendo um tanque. O carro para andar ele precisa de gasolina, não precisa? E a gente, para estar em unidade com a nossa família, tu tem que abastecer esse tanque. Então não economiza. Seja no particular, seja em público. E esse conselho eu deixo para os homens, porque eu tive algum convívio já com alguns casais, como a gente, né, participa aqui de inúmeras negociações durante o dia, às vezes até acaba criando um lastro. Eu fico vendo isso, pastor. E eu acho isso muito feio. Aos homens que têm essa atitude. Não faça isso com as suas esposas, né? Na verdade, é uma tamanha deselegância, né? Meu Deus do céu. A Bíblia diz que nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Imagina. Então o crivo é alto, né, Léo? É altíssimo. Mas não é o exemplo de perfeição. Bom, a gente também não é. Né? Exatamente. E nós estamos debaixo de uma mesma missão. Exatamente. O casal ali, né, unido, fortalecido por Deus. A Bíblia fala em Eclesiastes ali que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Quando a gente entende isso, Léo, quando a gente está alinhado, né, com o nosso cônjuge, quando o marido entende que a mulher ela tem um papel importantíssimo dentro da família, né, mas não, né, o homem tem o seu papel ali, mas não menos importante, não mais importante que o papel da mulher. Então, quando a gente consegue conciliar isso e realmente ter uma palavra de bênção sobre as nossas esposas, porque às vezes a palavra que a gente tem, e é o ponto que tu está falando, é uma palavra de pejoração, de peso, né, de crítica muitas vezes, exatamente, de não elogiar, nem tu de entrar numa aí, rotina, né, de entrar, não, né, a gente precisa declarar sobre elas o melhor de Deus. Né? Se eu cheguei até aqui, eu tenho hoje 32 anos de casado. Sou indo para. Então, a gente dividiu muita coisa. Então, eu valorizo muito a minha mulher. Né? Valorizo muito. O que eu entendi ao longo desse tempo, desses 32 anos, que nem sempre foi assim. No início, talvez eu não tivesse essa clareza. Hoje eu tenho a maturidade de entender que ela é um papel importantíssimo dentro da minha casa. Sim. É uma mulher que, né, é uma mulher que está diante de Deus ali, buscando pela nossa casa. Ela tem defeitos como qualquer outra mulher. Exatamente. Ela tem as debilidades, os problemas, às vezes emocionais, que a mulher é mais emotiva, mas é alguém que está do meu lado. Então eu vou honrar ela. Exatamente. Eu quero honrar publicamente aqui a minha esposa, porque uma mulher de Deus, uma mulher que Deus colocou ao meu lado para dividir a carga, né, para cumprir o propósito. E hoje, se a gente chegou onde chegou, porque a gente se esforçou. Ela teve o papel dela importantíssimo nesse tempo. E eu, né, não me atrevo, né, a deselegância de criticar na frente de outras pessoas. Se a gente tiver que resolver, vamos resolver com sabedoria, né? Baita conselho. Mas precisamos, né, ter mais essa sensibilidade, didática, essa sensibilidade de elogiar mais as nossas esposas, porque são verdadeiras guerreiras. Sempre costumo dizer que a Natália, ela pode vir, sei lá,
o Neymar assistir o meu podcast. Mas se ela não assistir e eu ter o feedback dela sincero no final, eu não me sinto realizado. Então, o que eu entendo? Às vezes as pessoas acabam buscando em outros meios o reconhecimento que, na verdade, não vai fazer tanto sentido como o reconhecimento da esposa. Então, numa certa ocasião, esse tempo, eu tava conversando com um casal e eu falei isso pra ela. Eu falei assim, olha, tu não tem noção a potência que tu pode despertar nele se tu falar que tu confia nele. Se tu falar que o potencial dele é muito maior do que ele imagina. Eu falei, olhando pra ela, falei assim, ó, porque é muito fácil a gente olhar pros erros. Mas quando a mulher olha no grão do olho do homem e fala assim, tu pode. Isso é um... Pô, isso aí é igual tu botar um nitrometano, né? Gasolina de avião num carro. É algo que a mulher ela tem uma força tão grande. E isso vice-versa. Né? Porque hoje o que a gente tem? Aquilo que a gente tá falando dos comentários negativos do Legendários. O que a mulher vê? Uma foto lá na melhor posição, magra, né? Começa as comparações. Ah, mas eu tô gorda, mas eu não sei o que. E, na verdade, se o marido vir e começar a falar e reforçar isso, não. Tu é assim, tu tem saúde, tu é uma mulher de Deus, tal. E isso pra ela traz um refrigério. E é o nosso papel, né? E eu vejo que isso tá sendo invertido. Ah, não, tu tá gorda mesmo. Tu tem que... Não, dá um jeito na tua vida. Então é algo que eu entendo assim, hoje, esse valor ele tem que voltar ao normal, né? Tá invertido. Temos que retomar. Exatamente, né? E a gente só vai conseguir fazer isso dando exemplo. Né? Não tendo vergonha aqui de reconhecer nossas esposas, como o senhor acabou de fazer, como eu acabei de fazer. Faz parte da hombridade, né? Temos que... Se tiver aí, eu quero falar o meu depois, mas antes eu quero que tu testemunhe um momento de transformação, assim, um divisor de águas. A gente sabe que tu não pode contar com detalhes, claro, mas algo que, isso aqui foi marcante pra mim na montanha. O que foi mais marcante pra mim, Léo, foi um determinado momento que nós estávamos ali subindo. Eu acredito que foi o primeiro grande desafio que a gente teve, que foi na chegada? Não, foi depois já. Tá. Na primeira montanha mesmo, quando nós conquistamos a nossa primeira montanha ali. E fiquei um pouco preocupado pela minha debilidade física, né, e tal, e foi muito marcante a participação da minha família, do meu grupo, né, porque eles prontamente pegaram a minha carga e levaram, né, para que eu pudesse concluir o trajeto. Então isso foi o que mais me marcou, Léo. O que eu entendi? Que na família, Léo, às vezes a tua esposa ela está carregando um fardo que não é dela, mas ela está nos meus propósitos, ela quer que tu chegue lá. E a gente muitas vezes não olha para isso, a gente, né, sei lá, pelo machismo, tantas coisas, né? A gente às vezes não reconhece isso. Mas ela tá, muitas vezes, né, como nós éramos uma família ali, e alguém chegou e disse, não, me dá aqui a tua mochila, que eu, né, não posso dar detalhes, mas enfim, pegou, não, eu ainda insisti, disse, não, eu acho que eu consigo, não, me dá aqui que eu vou te ajudar, eu estou melhor fisicamente, eu posso carregar. Naquele momento o Espírito Santo ministrou na minha vida. Que muitas vezes a gente precisa dividir as cargas, né, para a gente poder cumprir o propósito. Forte. E vai ter vezes que eu vou carregar a mochila maior, né, um fardo maior, ou de um filho, né, ou de alguém da minha família, para a gente poder cumprir o objetivo. Exatamente. Se a gente entendesse isso, né, Léo? Sim. Muitas vezes a gente vê, né, as pessoas não têm clareza disso e acabam brigando, né, e não vivendo, né, a plenitude daquilo que Deus preparou, né, dentro do casamento, dentro da instituição família, por orgulho muitas vezes. Por não entender ou não ceder,
né? Não entender que, eu sou homem, eu não tenho que pedir perdão. Cara, isso acontece direto, Léo. Eu sou homem, eu não vou pedir perdão para minha mulher. Cara, se tu errou, vai lá e pede perdão. Amor, eu fiz errado. Muitas vezes o que a tua mulher precisa é de um abraço. É de uma oração. O que hoje é muito escasso. É verdade. É tu abraçar ela, orar, de liberar uma palavra de Deus sobre ela. Fazer uma oração simples. Qualquer oração, a tua oração. A oração, né, que a gente... daquilo que vem do coração. Né? A mulher precisa dessa segurança. E Deus nos chamou como sacerdotes dentro do nosso lar. Então é nós que precisamos dar um direcionamento também na questão espiritual. Aí muitas vezes ela está carregando o fardo sozinho. Ela que ora, ela que vai para a igreja no domingo, ela que busca, ela que jejua, ela que abençoa o filho, ela que faz o devocional, e o homem acha que isso precisa ser resgatado. E graças a Deus é o que a gente está vendo. É verdade. Né? É um dos Homens benefícios posicionados, um né? dos benefícios, de novo, né? Do movimento. Exatamente. Então, me marcou muito isso. Sim. Aprendi muito, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração. Sim. Com relação a isso. O pastor, para quem está nos assistindo aqui, vamos trazer uma polêmica agora. Ou não precisa nem ser aqui. Mas, por exemplo, eu nunca fui numa reunião, num culto, e chegou um certo dia, eu nunca fui. E o pastor lá em cima fala assim: mulheres, vocês têm que serem sujeitas aos seus maridos. Explica mais, aprofunda mais o que quer dizer uma mulher se sujeitar ao seu marido. Porque hoje em dia a gente sabe, né, que as mulheres também são fortes, corajosas. Eu não estou dizendo que não são isso. Mas as mulheres se sentem ofendidas ao escutarem isso. Sim, porque o que eu acredito, né? Vamos pegar o embasamento bíblico para elas conseguirem... A Bíblia diz, né, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Submissas, tá? Isso. Então, a questão da submissão, Léo, muitas vezes chega para a mulher de uma forma distorcida. Ela acredita que o fato de ela ter que ser submissa diminui ela. E o que não é verdade. Porque a submissão, a palavra já diz, submissão é estar debaixo da mesma missão. Isso é fortinho. Né? Debaixo da mesma missão. Então, recebemos ali uma missão. O homem precisa amá-la como Cristo amou a igreja. E ela se submeter, né? Estar debaixo do mesmo propósito. Por quê? Porque o homem vai direcionar. Deus chamou o homem como cabeça. Por que Deus colocou o homem como cabeça? E não é menosprezo nenhum para a mulher, mas a mulher tem a parte emocional muito acentuada, porque ela é feminina, ela tem a alma feminina e a feminilidade da mulher a torna mais vulnerável na parte emocional. Sim. Então o homem precisa dar um norte, porque o homem é mais racional. Né? Então o homem se posiciona e a mulher se submete. É lógico que a mulher, que nem nós falamos anteriormente ali, que a mulher às vezes tem uma visão que o homem não tem um detalhe, né, que o homem não vê, ou tem vamos dizer assim, um sexto sentido, quando a gente ouve assim, eu te avisei, né? É uma frase que a gente não gosta de ouvir, né? Eu te avisei. Mas que a gente escuta bastante. A gente escuta bastante. Né? Então ela vai colaborar. Sim. Né, para que essa missão seja concluída, seja completa. Estar submissa, estar debaixo de um mesmo propósito. Então, para não ter mais essa distorção, o que eu complemento aqui é que não é a mulher não tem voz ativa dentro de casa. De maneira nenhuma, né, Léo? De maneira nenhuma. Eu acredito que a mulher... pela demanda que a gente tem hoje de trabalho, enfim, a mulher ela que dá um direcionamento para os filhos, né? Tu está convivendo com isso agora. A Natália, né, que está nos assistindo lá, né? Sim. Ela está todo o tempo com o Gael.
Tu chega ali, né, meio-dia, às vezes de noite, Isso. tu não consegue estar o tempo inteiro. Então ela tem um papel muito importante. Meu Deus. Ela vai direcionar, lógico que, né, tu como pai, como marido, vai sempre ter um direcionamento, mas ela tem um papel importantíssimo. Exatamente. Assim como todas as mulheres que estão nos assistindo aí, né? Isso aí, Vocês mulheres. têm um papel importantíssimo na nossa vida, para a sociedade, enfim, para todos nós. Meu Deus, faz total sentido e acredito que conseguimos, né, acabar com essa distorção aí após esse esclarecimento, né? Não é menosprezo, não Nunca é vai ser. diminuída, não. Nunca. Na verdade, é sempre valorizado. Exatamente. Precisa Exatamente. entender isso. Pastorzão, na minha visão, parece que passou 20 minutos, né? Mas já deu uma Passou? hora. Sério? Isso aí, Meu isso aí. Deus. Acredito que a gente pode até marcar. Eu tenho esse. Depois da montanha, Deus falou comigo sobre isso. Leva para as pessoas o que. Não o que acontece, mas o que tu tirou de proveito lá. Né? Tu fala que é um divisor de águas, então fala, né? O que tá dividindo isso. E quero já deixar o convite aqui para mais alguns legendários, né, da nossa região vir aí e testemunhar também, né? Desfrutar o caminho. Desfrutar né? o caminho. Tá escrito aqui? Tá ali atrás. Desfrute do caminho. Desfrute do caminho. Desfrutar o caminho. Vou deixar aqui a minha mensagem final. E depois eu quero que o senhor vá refletindo aí já o que a gente pode deixar aí de mensagem de encorajamento mesmo, né? Porque hoje em dia, e a gente entendeu muito isso na montanha também, que a gente precisa de pessoas nos encorajando. Né? Sem elas, a gente acha que já tá fraca, que já tá desgastada, que já não tem mais força. E eu entendo que, na verdade, Deus usa as pessoas. Né? Muitas vezes, eu não consigo escutar a voz de Deus. Mas, de repente, Deus já mandou um, já mandou outro, já mandou... né? Inúmeras pessoas, tu não tá entendendo que, na verdade, eu tô mandando uma pessoa para falar contigo. Então, no primeiro momento ali, pastor, eu me senti muito... Como é que eu posso te dizer, assim... Eu sou um cara muito autocrítico, sabe? Às vezes eu me cobro demais, eu me puno demais e nessa situação da primeira montanha que nós estávamos subindo, que a gente chegou lá de noite, começou a chover e eu caí 2 tombos, tá? A lama tava forte, né? Sim. E eu caí 2 tombos e beleza, me reergui, fui lá, a mochila tava bem pesada, tava bem difícil. E continuando ali, começou a ardência na perna e aqueles fantasmas emocionais, né? O nosso eu aquele, né, falando, não, Bato, não vai conseguir chegar e tal. Olha pro lado, tem um bem mais gordo que tu. Olha pro outro lado, olha, tem um bem mais velho que tu não vai conseguir, tu é um cara novo, tu faz academia, tu busca te alimentar bem. E aquilo começou a falar forte comigo e eu, cara, será que realmente eu não vou conseguir? E começou ali um aquebrantamento de comparação, sim, né? Que eu tinha que pensar em me submeter, né, em clamar, a pedir ajuda a Deus, né, e que eu pudesse renovar minhas forças e não me comparar. E até um ponto que chegou, pastor, que tanto que queimou a minha perna e ardeu, eu caí, mas não caí de resbalar. Caí porque acabou as forças. E isso era recém 2, 3 horas de montanha. E eu fiquei pensando, será que eu não vou conseguir? Né? E comecei a orar a Deus, assim, naquele momento que eu caí. A minha família começou a fazer uma roda sobre mim e um dos meus irmãos chegou e eu posso orar por ti? Posso pegar tua mochila aqui? Eu, não, cara, acho que eu vou conseguir levar a mochila. E nesse mesmo momento Deus começou a falar muito forte no meu coração, dizendo o seguinte: entende que tu tem pessoas do teu lado para te ajudar, dá valor para elas. Não tenta fazer tudo sozinho, não tenta só com a força do teu braço. Quem tá te mandando força a partir de agora sou eu. Quem tá te mandando suporte a partir de agora sou eu. E nesse momento, tinha um irmão lá orando por mim. Começou a sair, pastor, toda a dor. Toda a ardência. E eu fiquei no máximo 1 minuto e meio sentado. E eu levantei, já querendo pegar a mochila. E na mesma hora, Deus falou de novo, não, deixa que eles vão levar. Né? E durante um tempo, eu fui meditando, tá, mas o que ele quer trabalhar verdadeiramente no meu coração, né? Em resumo, quebra de orgulho e quebra de ego. Às vezes a gente fica com aquele sentimento, né? Não posso dar o braço torcido, não posso demonstrar fraqueza. Mas é nos momentos fracos que a gente se fortalece.
Então, essa é a minha mensagem final, né? É um testemunho que eu vivi nos primeiros 3 horas de montanha, que mexeu muito comigo, assim, né? Foi essa parte de esvaziar meu ego, esvaziar meu orgulho, pedir ajuda quando tiver necessidade, reconhecer que só com a força do meu braço nada é possível, que tem que ter força, tem que ter uma força maior. Precisamos da força do nosso Criador. Vai lá, pastor. Dá aí a tua última mensagem de encorajamento aí, hoje, né? Léo, quero deixar então uma palavra de encorajamento para as pessoas que estão nos ouvindo, os homens particularmente. Tem uma palavra na Bíblia que diz que tudo é possível ao que crê. Então eu quero te encorajar. Se você crê que pode ser um pai melhor, se você crê que pode ser um marido melhor, um filho, enfim, eu quero dizer para você, nada é impossível. Nada é impossível, porque Deus, Ele está pronto para te ajudar, te fortalecer. Mas contaste agora um testemunho, né, Léo? Sobre a tua experiência. Então, dependa de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Amém. Você crê que pode ser um empreendedor melhor, né? Eu creio que Deus vai te dar condições. Amém. E você vai conseguir chegar ao propósito. Amém. É isso aí. Obrigadão, pastor. Eu te agradeço, Léo. De qualidade aí, deixou a família em casa para vir hoje nos prestigiar, uma alegria, né? Poder estar aí. Alegria nossa. O que tu tá achando do aroma da sala aí, pastor? Olha. Esse aqui é o pessoal maravilhoso. Divina. E esse aqui é o Folhas de Figo, né? O Xandão, a Cá e sua esposa, eles estão empreendendo juntos agora. Achei muito bacana, né? Parabenizei eles. Então é um trabalho totalmente aí artesanal. Depois maravilhoso. Vou te dar um pouquinho, tu leva lá para a professora. Se ela quiser, já faz a encomenda. Que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Fechou? Obrigado, então. Mais finalizando, o 20º Infinity Cast, com o propósito de sempre servir a quem está nos escutando e edificar a vida do próximo.